Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E vamos hoje a mais uma aula, a 13ª aula, ainda sobre Muladhara Chakra, o centro da base, a terceira parte, o estudo dos chakras, número 13. Então vamos ao nosso mantra inicial. Eu peço a vocês para que fechem os olhos, acalmando a mente. Vamos fazendo essa introspecção, observando a entrada e a saída do ar pelas narinas, tranquilamente, prazerosamente. Relaxe cada vez mais e mais. Me acompanhe então no mantra. Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditavastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Então, vamos à nossa aula de hoje. Bom, ao longo de nossa vida, nós vamos moldando a energia de nossos chakras, conforme a bagagem que trazemos de existências anteriores e também das impressões que vamos recebendo desta vida, de acordo com a nossa ótica, o nosso ponto de vista. Assim nós vamos construindo esse edifício energético de 7 andares, ao qual o 7º andar é a cobertura que nos libera para realidades superiores. E para uma boa construção das energias do Muladhara, o chakra da base, é importante sabermos sobre diversos pontos. O primeiro, quais são as nossas raízes e origens familiares, ao que eu chamei de histórias da alma. Ponto 2, como usamos a ação da gravidade e o enraizamento da nossa energia, ao que eu chamei de sustentação do corpo. Um terceiro ponto é sobre o tônus de ação e de repouso, e que eu chamei de quantidade de movimento. O quarto ponto são os arquétipos, ora problemáticos, ora saudáveis, que no caso do Muladhara são os arquétipos da vítima, o problemático, e o arquétipo do provedor, o saudável. Um quinto ponto são as consequências do arquétipo problemático, que no caso aqui do Muladhara é o sentimento de rejeição. E o sexto e último ponto trata-se da sintonia
com o valor espiritual próprio do Muladhara Chakra, que é o Dharma, que nós já vimos na aula passada. Bom, nós precisamos fazer um verdadeiro inventário com questionamentos sobre as histórias de vida das nossas famílias e de tudo que aconteceu e contribuiu para a nossa chegada ao mundo material. Então, como é que seus pais se encontraram? Que idade eles tinham? O que você sabe dos sentimentos, expectativas e objetivos da vida deles naquela época? É muito importante essa pergunta para que se entenda em que tipo de energia você estaria chegando. Qual seria a sua receptividade? Segunda pergunta: o que eles faziam naquela época? Em que trabalhavam? Seu pai trabalhava? Sua mãe trabalhava? Os dois trabalhavam? E como eram as relações deles com as suas famílias quando se encontravam? Como é que era a relação da sua mãe quando encontrava a família do seu pai? E de seu pai quando encontrava a família da sua mãe? Como é que eram essas famílias? Elas se uniam? Existia uma certa animosidade, né? Era uma relação amistosa? Como era a energia que rolava nessas famílias? O que você sabe sobre seus avós paternos e maternos? Como era a relação entre seus pais e os pais deles? Havia discussões, havia brigas, se davam bem o seu pai com os pais dele, a sua mãe com os pais dela. Como era isso? Que lembranças pessoais você tem de seus avós? E da relação entre eles? Da relação deles com você? O que você lembra das histórias familiares que eles contavam para você de gerações anteriores? Essas lembranças, essas histórias de família são muito importantes para a formação da nossa energia da base, os nossos fundamentos, os nossos alicerces. Principalmente a relação deles, seus avós, com você. E a relação entre eles. Se existia uma harmonia dentro dessas famílias. O que você sabe ou o que você imagina que atraiu o seu pai à sua mãe? E o que atraiu sua mãe ao seu pai? O que tinha em cada um deles em que houve essa atração para que no futuro você fosse gerado e aparecesse nesta família? Qual era o tipo de sentimento? Qual era o tipo de atração? O que levou eles a se juntarem, a formarem um casal, namorar, casar, ter você? O que aconteceu? E quanto tempo seus pais ficaram juntos antes de você ser concebido ou concebida?
Eles já moravam juntos? Haviam outras crianças antes de você ter nascido? Quanto tempo ficaram sem filhos? Como era essa relação? Você surgiu de repente, antes de casamento, no primeiro dia de namoro? Como é que foi isso? Como é que foram essas histórias? Você foi bem aceito, não foi? Receberam um susto? Como é que rolou tudo isso? Agora, outra questão é sobre os entraves, os obstáculos nestas famílias, tanto pelo lado do seu pai quanto pelo lado de sua mãe. Houveram mudanças profissionais importantes na vida de seus pais ou dificuldades financeiras, ou eles passaram por algum perigo de vida, ameaça à sobrevivência ou à segurança deles antes de você nascer? Isso é muito importante para saber se essa família estava bem estruturada para te receber ou não, e como isso ia respingar em você no futuro, né? Outra questão, a sétima questão. Com que intensidade você sente que pertence, primeiro a si mesmo, depois à sua família, à sua nação ou raça? Como você enxerga isso? Como você vê essa questão do pertencimento? Se você não se pertence, você gera uma quebra na sua energia, uma quebra nas suas fundações. Isso é extremamente importante. Você reconhece quem e o que o sustenta ou sustentou durante a infância e a adolescência? Você reconhece as pessoas que te ajudaram numa época em que você não era economicamente ativo, ativa, e que precisava do apoio dos seus pais, dos seus avós, de tios, quando existem tios, de tias? O que você percebe nessa questão da sua sustentabilidade? Em sua opinião, quem é, em última análise, responsável pela sua vida? Porque no início da nossa vida, nós não temos autonomia. Alguém tem que cuidar da gente. Alguém tem que nos alimentar. Alguém tem que nos limpar. Alguém tem que fazer tudo por nós. E nós vamos, desta forma, ganhando uma certa autonomia, até então nós nos desgarrarmos da família. E quem foi essa pessoa responsável pela sua vida, pelo início da sua vida? Outra questão, a número 10. Existem doenças, padrões de doenças e mortes importantes na família? Isso também é muito importante para a geração de energia que se sucede, aquilo que nós chamamos de karma familiar.
A constelação familiar trabalha muito nesse sentido. Existiram mortes importantes, suicídios, mortes por doenças fatais como um câncer, como um infarto. Como é a sua família nessa questão das doenças? Questão número 11. Que padrões de crença você herdou da sua família? Sua família, a maioria não dá nenhuma importância à religiosidade, à espiritualidade, são ateus, são materialistas, são espiritualistas, ou muito pelo contrário, não é nada disso. Que tipo de educação você recebeu nesse sentido? Ok? E uma última pergunta, a número 12, desse inventário das histórias da alma. Não é bem uma pergunta, é uma proposição. Liste todas as bênçãos que você sente que vêm da sua família. Questões hereditárias, a forma como você foi educado. Faça uma lista sobre tudo isso. É muito importante você pegar um papel agora e tentar fazer uma lista. O que vier à sua mente. Tenta colocar no papel o que herdou de bênção da sua família. Pense um pouco nisso. Acho que essa é a questão, a proposição mais profunda que nós temos aqui nesse questionário. Esse inventário da alma, das histórias da alma. Então, perceba a importância que tem esse questionário e saber das histórias de nossas famílias, nossos pais, nossos avós e até mesmo bisavós, tataravós. Eles são a base, a energia deles é que nos fez nascer. Nós devemos reverenciar a todos esses antepassados para fortalecer as nossas fundações, os nossos alicerces. É muito importante estabelecer essa relação, essa conexão com nossos antepassados. Eles nos trouxeram até aqui. Nossos antepassados formam a nossa base. Se nós não conhecemos as histórias de nossos antepassados, nós fatalmente teremos um chakra Muladhara fraco. A não ser que você seja uma pessoa especial, uma pessoa com uma bagagem espiritual muito boa. Se não, nosso chakra da base estará deficiente e será sempre deficiente. Algumas histórias nós temos que saber.
Não todas, é óbvio, mas algumas histórias é de vital importância, principalmente sobre os seus pais. Ou se você não teve pais, ficou órfão, aqueles que cuidaram, aqueles que se responsabilizaram por você. Foram duas pessoas, foi uma instituição, não importa. Alguém cuidou de você nesse início de vida. E isto é vital. Então, vamos ficando por aqui nesta aula. Vamos ao nosso canto final da paz mundial. Fechem seus olhos. Leve a atenção à sua respiração, observando a entrada e a saída do ar pelas narinas. Suavemente, prazerosamente, com seu corpo relaxado, as emoções tranquilas, a mente focada. Me acompanhe no mantra. Swasti prajavyas paripalayantam nyayena margena mahim mahisha go brahmanebhya shubhamastu nityam lokha samasta sukhino bhavantu kale varshatu pajanyah prithve sasya shalini deshvayam shobharahitah brahmana santu nirbhayah Sarvesham swastirbhavatu, sarvesham shantirbhavatu, sarvesham purnam bhavatu, sarvesham mangalam bhavatu, sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashantu, ma kashi dukkha bhavet. Asattvama satgamaya, tamasoma jyotirgamaya, mrityurva amritam gamaya. Om Purnamadas Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Guru Bhyo Namaha. Hari Om. Namastê.